Salve, salve time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar aqui no nosso Papo de Empreender de 7 razões para que você faça o seu planejamento de 2023. Ou você vai querer que ele passe mais uma vez e você não realize nada. Esse é o nosso assunto de hoje, tá bem legal. Sempre no final vai rolar aquele plano de ação para você já poder executar o quanto antes. Vamos lá então ao cenário de hoje. Planejar é uma excelente ferramenta. É uma ferramenta que você deve utilizar como um hábito. E não simplesmente aquela lista de tarefas que você coloca aí no dia 31 de dezembro, que não faz o menor sentido. E você vai rever essa lista somente no outro final do ano. Você acha que isso funciona? Você acha que isso faz parte de pessoas que buscam resultados? Eu tenho certeza que você já sabe disso, você já ouviu falar muito disso, mas a gente quer que você faça diferente. Você precisa primeiro estar convencido que isso é muito importante para você. As pessoas de sucesso, elas fazem um planejamento muito mais detalhado para que elas consigam atingir os seus resultados. Planejamento nada mais do que é fazer um plano para você atingir os seus objetivos. Só que primeiramente você precisa definir esses objetivos. E a gente falou isso no outro vídeo anterior a esse. Tá ok? Então depois você corre lá e assiste esse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar a compor tudo isso que a gente está falando aqui. A ferramenta planejamento ela é muito boa para que a gente consiga atingir os nossos objetivos muito mais facilmente. Então, isso é muito claro dentro do universo nosso aqui de empreendedorismo, dentro de negócios e dentro de gestores de sucesso também é muito importante. Então, você já sabe disso. Então, por que você não faz? Quais são os motivos que te levam a não fazer essa ferramenta? E aí, muitas vezes, vem desculpas, justificativas. Acho que a maior delas é porque às vezes a gente não sabe fazer, né, e aí não tem, muitas vezes, a humildade de buscar esse assunto e de poder praticar. Errar, todo mundo vai errar, mas se nós não sairmos do zero, o erro já é o maior de todos. Então pense nisso. Dê um basta nessa situação e faça acontecer, faça a sua vida ser diferente e comece agora em 2023, por que não? Se você tiver alguma dúvida, sempre está à disposição aqui para você mandar essa dúvida e a gente poder sanar essa dúvida para você. Tá bom? E se esse assunto for muito interessante, divulgue aí para outras pessoas para que elas consigam entender esses cenários e fazer suas vidas diferentes, tá bom? Então agora eu vou te mostrar 7 principais razões no qual a gente entende que é muito importante você fazer o seu planejamento de 2023. Olha só, o primeiro deles ele vai te trazer tranquilidade. Olha que coisa sensacional. Se você está acostumado a viver na loucura, a viver aí um assunto atropelando o outro, um assunto passando por cima do outro, e no final das contas o ano vai finalizar e você não realizar nada, isso para mim é muito deprimente. É um cenário que não faz sentido. Eu já vivi dessa forma, acho que isso não faz sentido pra gente, a gente pode entregar muito mais, é só uma questão de organização, de a gente utilizar ferramentas adequadas pra gente modificar isso. Então a tranquilidade, ela é muito melhor o trabalho do que, às vezes, o ficar apagando incêndio, ou ficar correndo atrás, ou não saber o que precisa ser feito. Esse é o principal fator, ele traz mais tranquilidade. Ele dá horizonte para você poder enxergar se você vai concluir os seus objetivos ou não. A segunda razão é você vai ter foco. Quando você faz o planejamento, você entende onde que você tem que colocar os esforços naquele momento. Quando você está de forma atrapalhada, de forma subjetiva, de forma não tão clara, você às vezes está empregando esforço e recurso em locais errados, em atividades erradas que não fazem o menor sentido naquele momento. Farão num outro momento, mas nesse atual, nesse presente, você precisa entender o que precisa ser feito. Então essa é a outra questão, que é a questão da clareza. Você vai entender onde precisa colocar esforço. A terceira razão é a questão da clareza. Você vai ter muito claro o que precisa ser feito agora nesse momento, para você poder entregar o máximo daquela atividade com qualidade, com custos baixos e num menor tempo possível. Tá bom? Então isso é muito importante, você ter essa lógica bem clara dentro do seu contexto, tá bom? Você vai, com toda essa informação que eu te passei aqui agora, com clareza, com foco, obviamente que vai diminuir a sua procrastinação. Deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. A procrastinação é isso, então você deixa de ficar perdido, deixa de ficar perdida, não querendo fazer aquilo que precisa ser feito. Tá claro ali quando você faz o planejamento o que você precisa entregar. Se você não entregar, o seu objetivo não vai acontecer. Então você deixa de procrastinar, você deixa de deixar para depois, que é muito triste isso também, tá bom? Isso, obviamente, a gente faz tudo isso aqui, a gente acaba cometendo esses erros, mas como a gente sabe essas razões, a gente volta rapidamente para o nosso foco, para o nosso objetivo. Olha só, você terá muito mais tempo livre. Como assim, Marcelo?
Você está dizendo que se eu organizar meu planejamento, eu vou saber fazer o que precisa ser feito e com isso eu não vou procrastinar, eu não vou deixar para depois, eu vou terminar num tempo menor todas as minhas atividades e com isso sobrará mais tempo livre para eu fazer o que eu quiser, para investir em outros objetivos, para eu descansar, para eu me aprimorar, não importa o que. Como você entrega de uma forma mais organizada, uma forma mais rápida, você sabe o que tem que ser feito, sobra mais tempo. Eu diria para você que 40% do nosso tempo é jogado fora, se você não sabe o que você faz. Olha só o problema que isso gera. Eu jogo 40% das horas que eu coloco de esforço nos meus projetos pelo simples fato de eu não saber, de entender o que precisa ser feito, eu acabo jogando fora. Isso é muito triste. A sexta razão é que ela vai antecipar problemas. Quando você faz um planejamento, quando você define um objetivo e você detalha esse planejamento em atividades, você vai começar a chegar, opa, essa atividade aqui eu posso ter problema nela, então vamos colocar uma outra atividade para eu verificar, né, ou para eu melhorar o resultado dessa atividade para que eu não tenha retrabalho, para que eu não tenha problema, para que eu não tenha, né, desperdício, tá certo? E aí, obviamente, que você está economizando tempo e economizando dinheiro dentro dessa situação. Olha que coisa legal dentro de fazer planejamento. E por fim, se você não planejar os seus objetivos, você com certeza, absoluta certeza, eu coloco aqui para você que você fará parte dos planos de outras pessoas. E aí eu te pergunto, é isso que você deseja? Né? Então faça o planejamento da sua vida, faça o planejamento dos seus objetivos, porque senão você vai fazer parte de planos de outras pessoas, tá bom? E aí você vai deixando para depois, e a gente vai ficando cada vez mais desanimado, a sua vida vai passar, e aí a tristeza vai bater, a angústia e a depressão muitas vezes, tá bom? Ponto crucial em todo esse processo é você ter que sair da zona de conforto. Isso é uma provocação. Quando a gente faz o planejamento, a gente se propõe a executar, a gente se propõe a sair da zona de conforto em muitas das atividades e parar com as desculpas e justificativas que não fazem o menor sentido, não trazem resultado e só fica patinando o nosso processo, tá ok? Então são dois pontos importantes que você tem que ficar atento. Você vai ter que sair da zona de conforto e você tem que parar com desculpas e justificativas. Olha só, eu te desafio, né, que é a nossa prática aqui de ação. O que você vai fazer? Você vai fazer o seu planejamento. Você vai definir o que você vai fazer em 2023 e você vai detalhar isso ao longo do ano em atividades, em etapas, tá certo? E você vai concluir esse planejamento o quanto antes, afinal de contas nós estamos no final do ano já. Se você tiver dificuldade, nós podemos fazer um diagnóstico com você gratuito. 30 minutinhos, a gente bate um papo e eu te dou uma orientada, tá bom? Coloca aqui pra gente o que você achou de mais importante nessa nossa aula, nesse nosso bate-papo aqui hoje. Coloca aqui nos comentários, distribua isso para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus pares de trabalho, para eles entenderem como é que faz planejamento, tá ok? Para finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente tem o Se Liga Nessa Ideia, que é o momento onde a gente coloca aqui uma frase, um pensamento, para você poder refletir um pouco mais sobre esse assunto e a gente finalizar o nosso tema de hoje, tá bom? Saiba planejar seus objetivos e saberá o caminho do sucesso, tá ok? Isso é muito importante. Planejamento, inclusive todo mundo devia aprender a planejar já na escola, para entender o que precisa ser feito ao longo da semana, para você poder cumprir os seus objetivos ao longo do ano, tá bom? Isso é matéria importantíssima no dia a dia, tá ok? Então, se você tiver dúvida, entre em contato com a gente, que a gente sempre está à disposição. Olha só, a gente tem o Método Auxílio de Empreender. Se você quer empreender, se você já está empreendendo, você entre em contato com a gente vai fazer uma reunião, a gente vai fazer uma entrevista com você, a gente vai verificar em que momento que você está, se você está no início, se você está no meio, se você já está mais avançado, para a gente poder entender o que pode ser feito com você e a gente vai colocar você nesse programa de ajudar você a empreender, tá bom? A gente tem um workshop, são 3 aulas, se você quer começar a empreender, você assiste esse workshop, você assiste essas 3 aulas, inclusive essas 3 aulas estão no nosso Método Auxílio de Empreender, e aí você já dá o seu pontapé inicial. Se você quer organizar melhor o seu dia, organizar melhor o seu tempo, a gente tem um e-book de gestão do tempo, onde a gente apresenta 21 dicas para você poder ter melhores resultados, tá ok? Eu quero te conhecer, deixa o seu nome aqui, deixa a sua mensagem, a sua sugestão, a sua dúvida, que a gente vai te retornar o quanto antes, tá ok? Quero agradecer mais uma vez, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima!